E paz, louvado seja Deus que nos dá mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Sou grato a você de coração por estar nesse lugar, porque eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para poder você ouvir e ser instruído, assim como eu também. Estou ansiosa para poder saber o que é que o Senhor vai falar, vai liberar os nossos corações. Hoje num local totalmente diferente, com certeza você pode ouvir algum barulho, porque eu estou gravando aqui do lado externo, do lado de fora de casa, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é bom e que a misericórdia dEle é o que nos sustenta de pé, tá bom? Obrigada por você ter vindo neste lugar e eu tenho certeza absoluta que tem uma palavra que Deus vai liberar para os nossos corações, amém? Hoje a palavra, ela está no livro de Gênesis, é Gênesis 12. Deixa eu abrir aqui. Hoje a palavra de Deus ela está no livro de Gênesis 12, aonde Deus fala para Abraão. E hoje nós somos as pessoas em que Deus ele fala para nós e Ele espera que nós tenhamos uma atitude de ouvir e atender aquilo que Ele está nos orientando. E para quê? Para o nosso bem. Para o nosso bem, porque o que o nosso Pai, Deus, o que Ele quer é só que nós vivamos, tenhamos uma vida onde nós estejamos aproveitando e vivendo o centro da vontade dEle e aproveitando aquilo que Ele tem para nós. Mas muitas vezes a gente quer andar nas nossas próprias vontades e ainda quer que Deus abençoe e faça aquilo que a gente quer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ela é boa, perfeita e agradável. E aqui em Gênesis nós estaremos vendo o Senhor falando para Abraão. Ele pedindo para Abraão sair do meio dos deles. E eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para você, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o nosso Abba, falar com o nosso Pai, dizer para Ele que Ele é bom, gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, amém? Deixa eu dar uma ajeitadinha nisso aqui, amém. Você vai ouvir barulho, mas vamos focar aqui no que o Senhor tem para falar para a gente, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o nosso papai. Senhor Deus e Pai, Jesus, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de termos o Senhor como nosso auxílio. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo Senhor nos dar o privilégio de estarmos de pé, Senhor. Te agradecemos pela nossa família, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa família, Pai, pedindo a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua proteção e os Teus livramentos, Senhor, para nossas famílias, Pai. Dirige os nossos passos, Senhor. Clamamos ainda a Ti, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, aquelas pessoas que estão desesperadas. Deus, aquelas pessoas que estão pensando nesse dia em tirar a própria vida, Pai. Tenha de misericórdia, Senhor. Tenha de misericórdia das pessoas que estão pensando em dar um cabo da sua própria vida, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo o espírito da morte, todo o espírito que traz o suicídio, que traz o desespero, em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dos nossos, Pai, e traz o teu livramento, em o nome de Jesus. Clamamos por isso, Senhor. Clamamos ainda, Senhor, por aquelas famílias, Pai, que estão enlutadas por terem perdido os seus familiares, os seus entes queridos, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que essa lacuna ela seja preenchida por Ti, Senhor. Que o Teu amor, Pai, seja sentido e absorvido pelas pessoas, Pai, que se encontram nesse momento, Pai, enterrando ou que já enterraram os seus entes queridos, Senhor. Em o nome de Jesus te fazemos essa oração. Espírito Santo, eu me entrego neste momento em Tuas mãos, pedindo a Ti, Pai, me dê a revelação dessa palavra que o Senhor quer trazer para nós, Pai. Nesse momento, eu me anulo, Senhor, para que o Senhor venha ser boca através de mim, Senhor, para os nossos corações. Em o nome de Jesus é que nós fazemos para Ti esta oração. Amém. Oh, glória a Deus. Ainda hoje de madrugada, na madrugada com Deus, nós falávamos, né? Lá no grupo do Zap, nós falávamos que o Senhor, Ele restituiu a Jó tudo em dobro quando Jó intercedia pelos seus amigos. Muitas vezes a religião, ela ensina que a gente
peça só pela gente, que a gente olhe só para os nossos próprios umbigos, a nossa dor, aquilo que a gente está precisando. Só que a Bíblia, ela fala que Jó, enquanto orava pelos seus amigos, foi restituído em dobro tudo que ele tinha perdido. Tá aí a importância da gente estar intercedendo por todos, amém? Vamos lá para a palavra? Gênesis 12, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 12, a partir do 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha a importância. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, quer dizer, Deus falou e ele prontamente fez. Ele não foi pedir confirmação. Ele não foi pedir que o irmão orasse, intercedesse por ele, não foi perguntar: ai, meu pastor, eu posso fazer isso? Eu tenho que de fato ouvir isso? Isso aqui foi Deus mesmo? Não, ele ouviu Deus falar e prontamente ele obedeceu a ordem de Deus. Assim, vamos lá continuar, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, que era o sobrinho dele. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E no decorrer no restante desse capítulo, a palavra de Deus diz que Abraão, ele saiu de Harã, ele saiu daquela terra em que ele estava, e ele foi para aquela terra em que o Senhor estava mandando ele ir. Ele não conhecia Canaã. Ele não conhecia Canaã, a cidade dele era Harã. E ele sai, deixa toda a parentela dele e vai, obedecendo a ordem que Deus está dando. E a Bíblia fala que quando ele chegou lá, ele encontrou os cananeus e muitos dos outros inimigos. Quer dizer, Deus estava dizendo que era uma terra que ia manar leite e mel. Mas naquela terra, assim como Deus também fez a mesma promessa para aquele povo quando saiu do Egito. Mas ainda que o que Deus está falando, nós fazendo aquilo que Deus está falando, e mesmo que a gente não veja as coisas acontecerem como a gente imaginou, como a gente está pensando, nós devemos obedecer. Aleluia, porque mediante a nossa obediência é que geram as bênçãos. A nossa obediência àquilo que Deus está falando é que gera aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus nos prometeu. Deus não vai nos dar para depois a gente obedecer. Primeiro a gente vai obedecer para então a gente ver aquilo que Deus está nos prometendo. E a Bíblia fala que Ló foi, o sobrinho de Abraão, foi com ele para aquela cidade no qual eles não conheciam, e foram para aquela cidade, e lá com certeza encontraram dificuldade, mas eles foram mediante a palavra que Deus tinha dado. E Deus ainda liberou mais, disse que aquelas terras seriam para sempre dos descendentes dele, E a gente sabe que quando o povo saiu do Egito, eles herdaram Canaã. Eles encontraram vários inimigos, os cananeus, amorreus, heteus, heveus, mas a todos, aleluia, o Senhor dava vitória para eles e davam terras para eles. Quer dizer, eles iam crescendo e se multiplicando e tomando aquelas terras que Deus disse naquele tempo que ia dar a Abraão e aos seus descendentes. O que é que a gente entende? Você pode dizer, Celiane, e o que é que eu tenho a ver com isso hoje? O que é que essa palavra está dizendo para mim hoje? Aquilo que Deus está colocando, depositando dentro do seu coração hoje, não tem a ver só com você, tem a ver também com os teus descendentes. Aquilo que Deus está te prometendo hoje, aleluia, você pode até não ver como ele chegou nessa terra, ele não encontrou facilidade, ele encontrou os inimigos, ele encontrou resistência lá, Mas nós sabemos que os nossos descendentes que saíram do Egito, eles encontraram em Canaã uma terra que manava leite e mel. Quer dizer, a Bíblia fala que para um homem
não conseguia um homem só não conseguia pegar um cacho de uva, né? Então, assim, era uma terra boa. Então, independente do que Deus está dizendo para eu e você fazermos, ainda que tenha dificuldade, ainda que a gente veja a impossibilidade de fazer aquilo que Deus está dizendo, a gente deve estar obedecendo para a gente estar colhendo aquilo que o Senhor está nos orientando, está nos mandando fazer. E muitas das vezes a gente está esperando que Deus fale. E Deus fala e a gente se cala. Ou às vezes não quer entender que Deus está falando daquela forma, porque a gente quer que Deus venha de uma forma na qual a gente está acostumado, né? No eis que eu te digo, olha, muitas vezes a gente ainda quer que Ele fale o nosso nome, para poder a gente entender que de fato ali é Deus falando. Mas Deus, ele tem várias formas de falar, e quando Deus fala, a criatura, nós os filhos, devemos nos calar e fazer aquilo que Deus está nos orientando, porque é para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso bem aquilo que Deus está nos orientando. E como eu ia dizendo, às vezes a gente espera e pede que Deus fale conosco, e Deus fala, e muitas vezes a gente não entende. Por quê? Por que a gente não entende? Porque a gente quer que Deus venha, que Deus fale pra gente, se materializando, como se viesse uma voz do alto lá estrondando, dizendo que ei, eu sou Deus, eu que estou falando. Não, Deus fala de várias formas. A gente vê aqui na Bíblia, a palavra de Deus diz que não tinha a quem ele usar, ele usou uma jumenta. A Bíblia fala que se eu e você se calar, as pedras vão clamar. A natureza fala, os pássaros falam, a gente é quem tem que estar observando o que é que Deus está dizendo. A natureza em si, ela é comandada por Deus, e nós devemos estar observando o que Deus está falando. Tem até um texto de formação humana que eu me lembro, que fala assim, diz que um pescador, ele foi para o alto mar, e quando chegou lá, a embarcação dele naufragou. E ali ele começou a pedir a Deus que Deus mandasse um socorro para ele. E ali Deus manda uns pescadores que estava passando. E ele não aceita a ajuda dos pescadores, porque ele entendia que Deus iria socorrer ele. E aí diz que passa, e ele continuou pedindo a Deus, ó Deus, me salva, eu não quero morrer aqui e tal. E aí passa um navio, quer dizer, uma grande embarcação, avista ele, a deriva, e vai para socorrer. E ele diz, não, Deus vai me enviar um socorro. Aleluia. E ali ele não aceita a ajuda daquele povo que estava vindo. Moral da história, aquele homem que tanto pedia a ajuda de Deus, Deus estava mandando os anjos dele na terra, porque na verdade nós somos anjos de Deus, a serviço de Deus em cima da terra, para ajudar, para auxiliar, para socorrer, aleluia, para poder estar abraçando, tendo uma palavra de conforto, levando um prato de comida, dando uma roupa, um calçado para quem está precisando. E ali aquele homem, ele não entendeu que era Deus mandando aquelas pessoas para vir ajudar ele, para vir socorrer ele, para ele não morrer, para ele não ficar à deriva. E assim muitas vezes estamos nós. O Senhor fala conosco, Ele diz o que é que a gente tem que abandonar, o que é que a gente tem que deixar, para onde que a gente tem que ir, e a gente está esperando que Deus fale o nosso nome, que venha uma pessoa de outra cidade que não me conheça, que nunca ouviu falar de mim, e venha e fale aquilo que eu tenho que fazer. Aleluia! E Deus está falando dentro da gente primeiramente. Sabe, queridos, uma coisa que o Espírito Santo me fez aprender, que primeiro Deus ele fala conosco, ele fala comigo e contigo, e quando a gente não dá ouvido àquilo que ele está dizendo, aí então é que ele usa outra pessoa para poder falar. Veja isso. Primeiro ele fala dentro de nós, é tanto que quando Deus usa uma pessoa para vir falar algo para a gente, para confirmar algo para a gente, é confirmar, não é anunciar,
não é falar pela primeira vez, é confirmar aquilo que ele já nos disse. E ele fala dentro de nós e a gente rejeita, não aceita. Assim como esse homem que ele estava à deriva, como essa história, nesse texto de formação humana. Ele estava à deriva, pedindo a ajuda de Deus. E Deus envia ajuda e ele não entende que ali é a ajuda de Deus. Mas que nós, nesse dia, venhamos entender, aleluia, e fazer aquilo que Deus está nos orientando, porque é para nosso bem. A vontade de Deus é que eu e você, nós vivamos segundo a vontade dele, fazendo aquilo que ele está nos orientando para o nosso bem. Porque o nome de Deus, ele vai ser engrandecido na terra. Mas quando que o nome de Deus vai ser engrandecido na terra? Quando eu e você fizermos a vontade dele, e aí sim o nome dele vai ser propagado através daquele feito, porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, Eliana conseguiu isso? Aí foi Deus, foi milagre de Deus, porque ela não tinha condição de fazer isso, de estar vivendo isso, ou sei lá o quê. As pessoas podem olhar para você e dizer, não, essa pessoa conseguiu, ele, filho de fulano, aquele da família, não, aquele ali não tem condição para isso. Quer dizer, é a vontade de Deus, que nós vivamos aquilo que ele tem para nós, mas nós é que devemos estar ligados no Senhor para fazer aquilo que Deus tem determinado para a gente viver. Abraão, ele não pensou duas vezes, ele não pediu confirmação, não entrou em Abraão dúvida alguma, ao contrário, Abraão ali, diante daquilo que Deus falou, a Bíblia fala, nós lemos aqui o texto, a Bíblia fala que ele pegou a sua esposa, versículo 5, e tomou Abraão a Saraí, sua mulher, ela ainda não era Sara, né? Tomou Abraão a Saraí, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, quer dizer, seu sobrinho, e todos os seus bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, quer dizer, os seus, aqueles que cooperavam com eles, os trabalhadores dele. E em Harã, que acrescentaram-lhe em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quer dizer, a obediência gera, aleluia, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor está dizendo. Não adianta eu e você querer ver Deus fazer aquilo que Ele está nos prometendo. Primeiro a gente tem que obedecer aquilo que Deus está nos dizendo. Primeiro a gente tem que ter a atitude. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz, se esforça-te e eu te ajudarei. Então que nós possamos nesse dia acordar e prosseguir, fazer aquilo que Deus está nos orientando a fazer para o nosso bem, não é para o nosso mal, gente. Por mais difícil que seja, por mais que você veja que não tem, às vezes as coisas que Deus pede pra gente, queridos, a gente olha assim e diz assim, mas gente, isso aí não tem cabimento um negócio desse. Eu lembro quando eu estava no Ceará e o Senhor disse para mim, através da boca da minha filha, né, que era para mim vir para Bahia, vir para Salvador. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, tantos anos aqui no Ceará e agora do dia para a noite eu vou embora. E assim foi, queridos, do dia para a noite eu vim embora com uma malazinha de mais ou menos 60 por 40, 80 por 40, mais ou menos isso. O que é que cabe dentro de uma mala dessa em 19 anos fora do seu estado? Nada. E ali eu vim, pela misericórdia de Deus, obedeci aquilo que o Senhor estava dizendo. E Ele, Deus, se encarregou de fazer tudo aquilo que eu precisava neste lugar. Eu lembro que teve pessoas que, com mais ou menos, ou com 8 dias que eu tinha chegado aqui na capital, depois de 19 anos fora, disseram assim para mim,
Me passe seu currículo para poder eu conseguir um trabalho para você. Qual é a sua área mesmo? Com 8 dias tinha. E eu disse, não, eu já estou trabalhando desde sexta-feira, quer dizer, eu já estava trabalhando, já era já o meu terceiro dia de carteira assinada. Com 8 dias, quer dizer, com 5 dias após eu chegar, eu já estava de carteira assinada. Por quê? Porque eu vim mediante uma palavra que Deus disse para mim, que era para eu vir, que tudo aqui já estava preparado. Então, aquilo que Deus te ordenar, por mais que você imagine assim, meu Deus, mas não tem como eu naquele momento que Deus falou que era para mim vir, gente, nem dinheiro para passagem eu tinha. Foi preciso os meus irmãos, porque eu estava desempregada na época, precisou meus irmãos se ajuntarem para conseguir dinheiro para mim voltar. E outra, eu não tinha lugar aqui para poder ficar. Mas o Senhor, Ele organizou tudo, aleluia. Deus usou dos meus irmãos, tanto para poder mandar a passagem para me vir, e também para poder me acolher, para eu ter uma casa para dormir, aleluia. E ali, pela misericórdia de Deus, eu vi Deus mover os corações e fazer coisas assim, queridos, assim, coisas inacreditáveis. Para que eu tô te contando isso? Só para poder você entender que aquilo que Deus está a te dizer, você não deve temer, mas obedecer, para que você possa ver aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está colocando ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor ao seu coração, e que essa palavra, ela possa vir fazer um efeito mediante aquilo que você precisa. Que o Espírito Santo de Deus, ele revele melhor essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos em frente, não vamos parar mediante aquilo que o Senhor está nos orientando. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você não é inscrito nessa família, que eu nem chamo isso aqui de um canal, se você não é inscrito nessa família, se inscreva neste lugar, queridos, me ajude a compartilhar a poderosa palavra de Deus. Nós temos uma ordem de Deus que é ide, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. E hoje eu sempre costumo dizer nos vídeos que tem aqui abaixo que hoje para fazer missão tá fácil. Eu lembro na época do meu avô, a gente ia dentro das matas, dentro dos rios, passava por dentro de rios para poder levar a palavra, passava por dentro de marés, onde a gente tinha que tirar a roupa para atravessar e lá do outro lado vestir a roupa novamente para poder ir evangelizar, né? Dentro de matas, correndo o perigo de onças, de cobra e tantas coisas mais para poder levar a palavra de Deus. E hoje não. Hoje, para você fazer isso que a gente fazia naquele tempo, é só você clicar aí no botãozinho de compartilhar e enviar uma palavra como essa para uma pessoa que esteja precisando. Porque às vezes a gente pode até não... aquela palavra nem falou tanto com você. Uma palavra como essa pode até não ter falado tanto com você, mas de repente tem alguém precisando de uma palavra como essa, que vai passar a ser norte, vai nortear a vida, vai dar um norte para a vida daquela pessoa que está precisando, tá bom? Me ajude compartilhando, em o nome de Jesus eu te faço esse pedido. Obrigada mesmo de coração por você ter ficado até aqui com essa vista linda de Salvador, a capital da Bahia. Muito obrigada mesmo de coração, muito obrigada por você fazer parte desse lugar. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.